E aí, vamos que vamos? Vamos fazer mais uma questão, ainda sobre dilatação térmica? O que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: os trilhos de um trem são compostos por barras de metal de 100 metros de comprimento e feitas de um metal que possui coeficiente de dilatação linear igual a 1,210 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Né? Entre cada uma dessas barras há um espaço de 1,2 centímetros, aqui no caso, entre elas. E se na região onde esses trilhos foram instalados a temperatura média do ambiente for de 20 graus Celsius, qual é a temperatura máxima do ambiente antes das barras começarem a se deformar pela dilatação térmica, né? Então, ele quer saber qual que é a temperatura máxima aí para que ocorra, no caso aí, essa dilatação térmica aqui no caso. Bom, se a gente pensar bem no problema, o problema é basicamente isso aqui, né? Vamos aqui tentar representar essa brincadeira. Então, imagina que cada barra, essa barra aqui, né? Pega aí uma barra linear, de um comprimento de 100 metros, aqui no caso. Então, isso aqui tem 100 metros de comprimento. Há um espaçamento entre cada barra, né? Então, como o problema disse, esse espaçamento aqui entre uma e outra, a separação aqui delas é de 1,2 centímetros. E para que tem que deixar esse espaçamento? Lembra? Para poder dilatar, né? Se não deixar esse espaçamento, elas podem, né, dilatar e entortar se não tiver esse espaçamento aqui, no caso, entre elas. E aí, que mais que ele falou para a gente? Ele falou para a gente também o coeficiente desse material, né? O alfa, né? Então, o coeficiente linear do metal aí, no caso, é quanto, né? É 1,2 aqui no caso, né? Vezes 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 5 grau Celsius a menos 1. Não se preocupa com essa unidade aqui, não, porque essa é a unidade do coeficiente. Então, o que que ele sabe, né? O comprimento inicial a gente chama de L0, né? Esse cara aqui é o espaço ali que a barra pode dilatar. Então, eu vou chamar isso aqui de ΔL, que seria o quanto de espaço ela pode dilatar, né? Digamos assim. E a pergunta do problema é bem clara, qual que é a temperatura final? Temperatura final, vou chamar de θ sem nada. Lembrando que θ com bolinha significa que temperatura inicial. E a temperatura inicial, ele falou que era de quanto? Era de 20 graus Celsius. Então, a gente conhece esses dados aqui, e aí você já deve estar lembrando que fórmula que a gente vai usar nessa brincadeira. Lembra daquela formulazinha de ΔL? Então, a variação no comprimento de uma barra, ela vai ser quem? Ela vai ser comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é um alfa, aqui, vezes quem? A variação de temperatura. Como eu quero que essa barra, como a gente quer descobrir a temperatura final, quanto que ela vai ter que ter para dilatar no máximo esse 1,2 centímetros, no caso, então a gente é só colocar aqui esses valores aqui na formulazinha que a gente vai descobrir quanto que tem que ser essa temperatura aí, no caso, para começar a deformar a barra. E como é que eu sei que eu tenho que pegar isso, professor? Como é que eu sei que tem que ser 1,2? Porque quando essa barra ela crescer de tamanho, o máximo que ela pode chegar é esse comprimentozinho aqui, né? Então, quando ela dilatar tudo, ela vai encostar uma na outra. Quando começar a encostar uma na outra, ela começa a deformar, porque não tem mais espaço para ela poder dilatar, né? Então, por isso que eu sei que esse ΔL vale 1,2, aqui no caso, centímetros, tá bom? Aqui você tem que tomar cuidado com a questão das unidades, tá? Aqui a barra, ela tá em metro. E esse negocinho aqui tá o quê? Tá em centímetro, tá? Então toma cuidado com essas unidades aí para você não errar essa brincadeira aí. Bom, então esse 1,2 centímetros, eu posso escrever assim, né? 1,2, que vai ser esse cara aqui. Como está em centímetros? Eu quero colocar isso aqui em metro. Lembra, um metro tem quantos centímetros? Um metro tem 100. Então, para transformar centímetro em metro, a gente divide por 100. Lembra dessa brincadeira? Eu vou ter que colocar aqui, para transformar centímetro em metro, a gente divide o número por quanto? Divide o número por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, tá? Professor, não entendi, foi nada. Que diabo é esse negócio aqui, 10 a menos 2 que acabou de colocar? Né? Dividir por 100 significa, vou até colocar aqui, depois eu apago. Dividir por 100 é fazer assim. Se a gente pega, por exemplo, 1,2 dividido por 100, para a gente encontrar em metro, isso aqui eu posso escrever assim, né? Ó. Eu posso escrever 1,2 dividido. O que que é 10, o que que é 100? 100 não é 10 elevado ao quadrado? Né? Então, 10 ao quadrado, quando eu jogo ele para cima, e como é que ele sobe? Ele sobe negativo, né? Então fica 1,2, 10 a menos 2. Por isso que eu coloquei ali direto naquela conta
E esse 10 aqui é menos 2 no 1,2, tá? Porque essa unidade já está transformada aqui no caso em metro, tá bom? Então o comprimento inicial aqui no caso é 100 metros. Eu também vou colocar na base 10 para ficar mais fácil. É sempre bom colocar em base 10 essas coisas, né? Então aqui o 100 metros eu coloquei 10. 100 metros é a mesma coisa que 10 a menos 2. O alfa, quanto que ele me deu aqui o alfa? O alfa vale 1,2 vezes 10 elevado o quê? Elevado a menos 5, no caso aqui, né? Vezes quem? O que que é delta teta? Delta teta, esse carinha aqui, você concorda comigo que variação é uma temperatura final menos uma temperatura inicial? A temperatura inicial a gente sabe quanto que vale, né? A gente sabe que vale 20, tá bom? Bom, aqui agora é só brincar de matemática. Eu sei que você, né, é tarado por matemática, você adora brincar de matemática. Então aqui fica 1,210 a menos 2. Vou repetir esse cara aqui da frente. Vou resolver isso daqui, né? Resolvendo isso aqui, eu vou manter esse 1,2. Mantém aqui, no caso, 1,2. Multiplica aqui a base 10, né? Multiplicação de base 10, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então eu tenho um 2 positivo e tenho um 5 negativo. Aqui vai ter 3 negativo, né? Aí repete, copia, 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 sem preguiça. Como eu quero descobrir esse teta aqui, o que que eu faço? Eu vou pegar esse negócio aqui, esse demônio todo aqui, ó, que está multiplicando esse negócio, e vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, se ele está multiplicando, ele passa como? Ele passa dividindo. Esse cara está aqui em cima, vai ficar aqui, né? Está aqui em cima não, está aqui do lado, né? Esse cara que está aqui do lado, eu vou deixar. Já está ali, né? Então, aqui fica 1,2, 10 aqui no caso a menos 3, igual a quem? E copio o que sobrou ali. Sobrou θ menos 20. Não precisa pôr parênteses, né? Porque agora ele está sozinho. Já tirei esse cara que está multiplicando, então já posso tirar aqui, no caso, o parênteses aqui no caso, tá bom? Aqui divisão de base 10, divide, né? Quanto que é 1,2 dividido por 1,2? Bom, 1,2 dividido por 1,2 é 1, correto? Aqui mantém a base e subtrai o expoente. É esse de cima menos de baixo. Aí você faz, menos 2 com menos 3, menos 5. Aí você já errou, né? Lembra, tem jogo de sinal, cuidado. É o de cima, vou até colocar aqui de ladinho para você não esquecer esse negócio aí. É o de cima menos o de baixo. Esse menos aqui, ó, que eu coloquei, é da regra de divisão de base 10. E aí, meu amigo, menos com menos fica como? Menos com menos fica mais, né? Então, aqui fica menos 2 mais 3. Então, quanto que é menos 2 mais 3? 1. Então, aqui é 10 elevado a 1, tá? E aí fica a temperatura final, repete lá do outro lado que sobrou. O que é 10 elevado a 1? É 10? Então, 1 vezes 10 aqui no caso dá 10, né? Temperatura final, aqui no caso, menos 20. Vou pegar esse menos 20 e passo para o outro lado, como é que ele passa? Somando, né? Então fica 10 mais 20. Quanto que dá isso? Dá 30, né? Ufa, ainda bem que tem um número redondinho, né? Então a temperatura final aqui no caso vai ser de quanto? Vai ser de 30 graus Celsius. Professor, mas traduz para mim o que significa isso. Significa que se essa barra aumentar até 30, ela ocupa todo esse espaço aqui. Se passar de 30, ela começa a deformar, né? Porque ela já vai ter que ocupar todo o espaço aqui entre as barras, né? Então, se a temperatura do ambiente chegar a 31, por exemplo, a barra pode sofrer aí uma deformação porque não tem mais espaço para onde ela crescer, tá? Mas a pergunta é qual que é a temperatura máxima que ela pode atingir aí, né, antes de deformar. A temperatura máxima que ela pode atingir é de 30 graus Celsius, tá bom? Alternativa D como alternativa correta. Bacana? É isso.